Glória a Deus. Pastor Arnaldo Candeias, presidente da nossa querida e magna Convenção Cadezo, pastor Levi, pastor presidente da Assembleia de Deus aqui no IBS, toda a mesa diretora, senhores convencionais, Igreja de Cristo, a paz do Senhor. Quem está feliz essa noite, diga glória a Deus. Eu quero louvar a Deus pela riqueza de poder estar aqui essa noite e nesta feita poder mais uma vez adorar a Deus com a nossa querida convenção, e nesta feita tendo a oportunidade de ser um dos oradores desta AGO. Uma alegria, eu sou filho dessa convenção, fui consagrado a pastor na Cadezo aos 25 anos de idade, hoje eu tenho 39, e é uma alegria poder estar aqui como orador e também uma honra e um privilégio. Trago um abraço e saudações de paz do meu pastor presidente, pastor Josué Bezerra, que muito gostaria de estar aqui, mas tomou uma queda de moto, foi levar ceia, caiu, machucou o pé, e ele queria estar aqui hoje para estar orando por mim. Mas está sendo muito bem representado pelo meu vice-presidente, pastor Daniel Ferreira de Oliveira, que está ali atrás. Pastor Daniel, meu pastor vice-presidente também, me ajuda com a minha agenda. Meu amigo, irmão evangelista Júnior Miranda, está por ali, Deus abençoe. Quero agradecer também ao mendigo pastor Gesiel, pela indicação. Deus abençoe a sua vida. Chegar lá no céu, eu vou repartir o galardão que o Senhor pode ter certeza. Amém? Deus abençoe sua vida. Quem trouxe a Bíblia, diga amém. Irmãos, depois das 9, só Deus na causa. Mas eu tenho certeza que até com 1 minuto, Jesus faz até defunto ressuscitar. Abra sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Aleluia. Glória a Deus. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 58. Nós temos aqui o tema desta AGO, sede firmes e constantes. Quando eu li, meu coração ardeu, eu gostaria de pregar no tema, pastor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo 58 apenas, para nós ganharmos tempo, uma palavra para a nossa breve meditação. Quero saudar conterrâneos meus que estão aqui, alguns são da minha região e estão aqui, outros são de lá e estão morando aqui. Eu estou vendo o pastor Paulo ali, chacoalha a mãe, Paulo, está ali. Nós somos membros da mocidade junto lá em César Moraes, hoje ele é pastor. Feliz poder vê-lo aqui, dentre outros amigos pregadores que estão aqui. Se eu fosse falar o nome de todos, o tempo não nos daria. Quem achou, diga amém. Diz assim o texto: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E você diz amém. Ainda de pé, nós vamos proferir esse tema que está aqui. 1, 2, 3. Sede firmes e... Está fraco, de novo. Sede firme. Diga para quem está à sua direita e esquerda, diga: seja firme e constante. Diga: Jesus não vai te aposentar aqui, a aposentadoria é no céu. Quem está de acordo, dê um glória a Deus. Então vamos lá, eu vou pregar compassadamente, o som está rachando, então eu quero que você entenda e absorva a palavra essa noite. Queridos irmãos, o texto que nós lemos aqui, o endereço é a primeira carta de Paulo, o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, o pregador dos gentios, a igreja que residia na cidade de Corinto. Paulo escreveu cerca de 13 epístolas que estão nas páginas neotestamentárias. Essa epístola aqui é uma epístola privilegiada. O capítulo de número 15
é um capítulo privilegiado que é descrito na carta que Paulo envia à igreja da Lir, porque aqui Paulo revela um grande mistério. A leitura do texto, se lemos de maneira superficial, passa desapercebido, mas Paulo está certo quando ele diz: é um grande mistério que eu vou dizer, porque até então, o mistério do arrebatamento da igreja, apesar de ser citado até mesmo nos textos do Antigo Testamento, seja de forma alegórica, de forma figurada, por exemplo, Salomão disse: quem é esta que sobe tão aprazivelmente ao lado do seu amado? Salomão morreu sem saber quem era. Nós hoje sabemos que ali há uma linguagem profética, e ele estava tendo uma visão da igreja que subia do deserto. O deserto é o mundo, ao lado do seu amado, a saber, Jesus Cristo. Alguém acredita no arrebatamento da igreja aqui? Amém? Então, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, Jesus também falou acerca da sua vinda. Ele falou acerca de ir, depois voltar, buscar-nos e levar-nos novamente para que onde ele estiver, nós estivéssemos também. Mas nem mesmo o próprio Jesus, quando esteve aqui, exercendo o seu ministério, ele não deu detalhes como aconteceria o arrebatamento da igreja. Eu estou contextualizando o tema e o versículo que a hora acabamos de ler. Ele não disse porque a igreja ainda não havia sido inaugurada, ou melhor, não havia nascido ainda no Calvário, porque ele ainda não havia morrido, e ela ainda não havia sido inaugurada no Pentecostes. Então Jesus, apesar de alguns momentos ele falar acerca da sua vida, olha aqui para mim, ele não dá detalhes como acontecerá o arrebatamento da igreja. Mas Paulo, quando é levantado por Deus, a Bíblia diz que depois que ele se converte, e passando cerca de 14 anos na Arábia, ele tem uma visão. Ele diz: olha, tem um homem que se no corpo eu não sei, se fora do corpo eu não sei, que foi arrebatado até o terceiro céu, porque ele está sofrendo com um espinho na carne, que impede até que ele relata quem foi que teve a tal visão. Mas ele estava falando de si mesmo, e ele sabia, e Paulo sabia, que ele nunca sentou numa cadeira teológica cristã para poder ser ensinado acerca dos mistérios de Deus, mas o próprio Jesus arrebata-o até o terceiro céus e diz para ele: senta aí, porque eu vou te ensinar as principais doutrinas da igreja, e dentre elas uma que permeia no palco da escatologia bíblica, que é o arrebatamento. Você vai descrever e você vai revelar este grande mistério. Por isso que eu pedi para ficar com a Bíblia aberta, versículo de número, aleluia, de número 51, do capítulo de número 15 da carta que nós lemos. Ele começa dizendo: e eis aqui eu vos digo um mistério. O que é mistério? É aquilo que ainda não foi revelado, pastor Kemuel, é aquilo que ainda não foi esclarecido. Aí ele vai dar detalhes como acontecerá o arrebatamento da igreja e como será esse dia extraordinário. Na verdade, diz ele, nem todos dormiremos. Aqui Paulo usa de eufemismo, porque o termo dormir aqui não está relacionado a sono da alma, porque nós não acreditamos em sono da alma, nós acreditamos no estado consciente das almas, tanto as que vão para o seio de Abraão, que nós chamamos de paraíso, como aquelas que descem ao Hades, aguardando o dia do juízo final. Aleluia! Mas quando ele diz nem
todos dormiremos. Aqui ele está usando um eufemismo. O que é um eufemismo? É quando você troca uma palavra pesada por uma palavra mais leve. Então ele usa o termo dormir. Ele faz isso também quando ele escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13. Ele diz: irmãos, na verdade eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem. Mas quando Paulo fala de dormiremos ou acerca dos que dormem, ele está dizendo: nem todos nós morreremos. Pastor, o que é que o senhor está querendo dizer? Eu não quero dizer nada, mas Paulo estava dizendo, e ele até acreditava, porque em alguns textos da Bíblia, quando Paulo, ele fala do arrebatamento e da vinda de Jesus, ele diz o termo assim, Tessalonicenses: e depois nós seremos arrebatados. Se ele diz nós, ele acreditava que ele fazia parte da geração do arrebatamento. Oh meu Deus do céu, imagine e pasme os senhores, se Paulo naquela época, há mais de 2000 anos, já acreditava, pastor Edson, que ele fazia parte da geração do arrebatamento. Eu fico preocupado com muito crente em pleno século 21, ano de 2023, que ainda não acredita em arrebatamento. Ele acredita que Jesus Cristo está para voltar. Levante a sua mão. Levante a mão. Eu gostaria que você me ajudasse a pregar, porque eu vou desenrolar o rolo rápido. Coloque a mão no ombro de alguém aí e diga para ele assim: eu faço parte da geração dos imortais. Geração dos imortais. Por que imortal? Porque Paulo diz: irmãos, nem todos nós dormiremos, ou nem todos nós morreremos. Por quê? Porque Paulo sabia que se Jesus Cristo viesse nos seus dias, ele não morreria. Se Jesus viesse nos dias de Paulo, a primeira, a segunda carta de Paulo a Timóteo não havia sido escrita, quando ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele escreve isso quando estava anunciada a sua morte. Se Jesus viesse naquele dia, Paulo não morreria. Paulo morreu, Jesus não veio nos seus dias, mas eu acredito que Jesus irá nos dias da minha geração. Da minha geração. Quem acredita nisso? Eu vou esperar você adorar. Eu vou esperar você dar glória a Deus. Sabe por que muito crente não consegue sentir Deus ouvindo a mensagem que fala de arrebatamento? Porque se tornaram carnais, se tornaram materialistas. Você perdeu a visão da glória celestial, mas hoje Deus vai trazer à tona. Ai, me covachandaraia. Levante a mão, levante essa mão. Levanta! Aleluia! Quem acredita que não experimentará a morte, eu creio. Eu creio que eu não vou morrer. É minha fé. Não é pregador, é a minha fé. Eu sinto que aquilo que eu prego é verdadeiro. Eu sei que eu não posso datar o dia da vinda do Senhor, mas eu posso crer que Ele pode vir antes que esse culto se acabe. Nem todos nós dormiremos, nem todos nós morreremos. Aí ele diz: mas todos quem? Que Paulo era crente, e ele sabia o que era trigo, e ele sabia o que era joio. Quando ele está dizendo assim, todos seremos
transformados, ele está dizendo todo mundo. Ele está dizendo todos os salvos. Porque se olhar olho nu, parece que todo mundo vai, mas ele sabe quem são os seus. Ele conhece, ele conhece, ele conhece, ele conhece. Ele sabe quem é dele. Jesus sabe quem é dele, quem ainda tem a marca do Espírito Santo. Nem todos nós morreremos, mas todos seremos transformados. Versículo 52. Num momento, num abrir e fechar de... Pastor, como é que vai ser o arrebatamento? Vai ser rápido. E você quer ver? Rapidinho. 3 elementos que marcaram o arrebatamento: elemento velocidade, elemento surpresa e elemento invisibilidade. Velocidade por quê? Porque Paulo diz assim: não abrir e fechar de olho, vai ser rápido assim lá longe. Tem gente que está pensando que quando Jesus voltar, ele vai aparecer no céu assim, que vai dar tempo de tirar uma selfie. Diz, agora eu estou... Não. Quando Jesus voltar, não vai dar tempo. Diga para o seu irmão, não vai dar tempo. Tempo de quê, pastor Júnior? Tempo de fazer conserto, tempo de pedir perdão, tempo de confessar pecado escondido, pecado de estimação que você tem. Quando Jesus voltar, não vai dar tempo para procurar pastor, gabinete de pastor. Quando ele voltar, vai ser rápido, não abrir e fechar de olho. Então o que é que eu faço? Conserta a tua vida agora. Ai, me covachando. Levanta essa mão, levanta. Ele vem, e ele vem com velocidade. Quando eu era novo, convertido, eu ouvia Takayama pregar esse texto, e ele falava assim: um abrir e fechar de olhos, 7 milésimos do segundo. Pode ser que seja até menos. Eu só sei que não vai dar tempo. Velocidade e invisibilidade. Por quê? Porque quando Jesus voltar, ninguém vai ver. O mundo vai ver. O ladrão não vai ver. Prostituta não vai ver. Desviado não vai ver. Pastor corrupto não vai ver. Pregador carnal não vai ver. Me perdoa os amigos adventistas, quando Jesus voltar, vai aparecer no céu assim, todo mundo... Oh. Ninguém vai ver, só tem um povo que vai ver. Oh meu Deus, uma parte está aqui. Você vai ver? Você vai ver? Eu vou. Eu não garanto que você vai, porque a Bíblia diz: examine-se, pois, homem a si mesmo. Eu tenho condição de dar conta da minha vida, da sua não. Tem uma coisa: se o arrebatamento acontecer daqui a pouco, meio minuto, nós não vamos nem ver nós subindo. Quando nós abrir o olho, nós já estamos flutuando nas nuvens. Elemento surpresa. A volta de Jesus é surpresa. E eu sei que a gente prega isso: Jesus quando voltar vai pegar muita gente de surpresa. Vai, menos a igreja salva. Por quê? Porque é pego de surpresa quem está sonso. Crente sonso, despreparado, que trabalhar, pode fazer faculdade, pode estudar, faz o que for preciso, vai tocando a vida, mas você tem que dar uma olhadinha na terra e 2 no céu.
Porque a Bíblia diz, o Espírito e a noiva diz, Maranata, ora vem Senhor Jesus. A igreja salva não vai ser pega de surpresa, porque ela está esperando Jesus voltar. Eu estou esperando. Dá uma olhadinha de canto de olho, parece que esse crente está esperando Jesus voltar. Pergunta que essa cara, irmão, que você não abriu a boca nem para respirar. Nós estamos falando de coisas espirituais e você não está entendendo. Aleluia. Eu estou falando de coisas eternas e você não está entendendo. Talvez você não está sentindo. Nós precisamos de um avivamento na igreja. Um avivamento que arranque a nossa mente das coisas materiais e que arrebate o nosso coração as revelações e as glórias da eternidade que estão na Bíblia. Vamos partir para o encerramento? Aí Paulo diz, no momento não abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis. Não precisa ser expert na Bíblia, mas todos nós sabemos, eu sei desde novo convertido, fui ensinado que quando Jesus voltar, haverá um toque de uma trombeta. Alguns dizem não, ali não é literal, é uma dispensação que se finda. Tudo bem, mas eu gosto de ouvir, e eu creio que quando Jesus voltar, uma trombeta soará no céu. Lembra quando Israel saiu do Egito, uma terra prometida? Diz a Bíblia que Deus mandou Moisés fazer 2 trombetas de prata. E era assim, quando era para levantar acampamento e ir, o levita subiu no monte e tocava a trombeta. O povo dizia, está na hora de ir para a terra prometida, vamos embora. Arruma a mala, ajeita tudo aí, aleluia, porque Canaã é logo ali. Quando Jesus voltar, eu creio que a trombeta soará. E quando a trombeta tocar, só vai ouvir quem tiver o ouvido, maestro, afinado no diapasão do Espírito Santo. Aleluia, 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 aleluia. Quando a trombeta tocar, Paulo diz, quando a trombeta tocar, 2 eventos extraordinários acontecem, rápidos. Primeiro, a ressurreição dos mortos que morreram em Cristo, porque a Bíblia diz claramente que os que morrem em Cristo vão para uma sala, um lugar que é chamado de sala de espera por nós, é chamado na Bíblia, na história do rico e do Lázaro, de o seio de Abraão, o paraíso, o lugar do descanso eterno. Se eu morrer hoje, eu não quero, porque crente não pede a morte, crente espera o arrebatamento da igreja. Mas se eu morrer hoje, se alguém, aquele pregador foi, eu vou para lá. Nós não vamos direto para a Nova Jerusalém, nós vamos para o paraíso. Aguardar o quê? O dia da igreja ser arrebatada. No dia de Jesus arrebatar a igreja, o que ele faz? Ele vai lá no paraíso e chama todos os salvos que morreram em Cristo. Vem Pedro, vem Filipe, Tiago, João, Bartolomeu, vem todos, Tomé, vem todos, Maria, vem todos, venham, me acompanhem. Por que, Senhor? Chegou a hora de descer as nuvens do céu, porque eu vou buscar a minha eleita, buscar a minha igreja, e quando ele descer, ele não vai dar nem ousadia de pisar na terra. Ele diz, vou deixar para pisar na segunda fase da segunda vinda, quando eu vim quebrar o anticristo e estabelecer o milênio. Agora eu só vou nas nuvens, que eu não quero nem conversa com esse povo aí embaixo. Meu negócio é com minha noiva. Vem, noiva. Só que antes da noiva ser arrebatada,
Paulo diz: os que morreram em Cristo serão ressuscitados. A Bíblia fala de duas ressurreições: aquela ressurreição dos salvos, que são tirados do paraíso para ser ressuscitados e levados para Jerusalém celestial, junto com a igreja. Segunda ressurreição, a dos ímpios que estão no Hades, lugar de tormento, que serão levados para o juízo final, e depois do juízo final, serem lançados no inferno, ou melhor, como nós conhecemos, o lago de fogo. Na primeira ressurreição, Jesus pairando nas nuvens, e antes que ele chame a igreja, os que morreram em Cristo descem aqui, para buscar os seus corpos. Alguém está entendendo? Paulo diz: e quando aquilo que é mortal se revestir da imortalidade, e quando aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, porque o que vai acontecer? As almas dos salvos desceram na terra, e a terra vai ter que dar conta do corpo dos crentes. Não me pergunte como, porque eu estou falando de crente que foi queimado na fogueira, eu estou falando de crente que foi comido por leão, eu estou falando de crente que foi esquartejado e os pedaços espalhados, eu estou falando de crente que morreu e o corpo virou pó e o vento espalhou. Como no livro de Ezequiel 37, a palavra de Deus vai operar, e as moléculas desses corpos irão se ajuntar novamente. Porque a palavra de Deus tem poder, e a Bíblia diz, Paulo escreve: então aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. E quando os que morreram em Cristo ressuscitar, vai ficar Jesus e eles parando na luz do céu. Aí sim, a igreja é convidada a subir ao gozo. E ele vai dizer: Espírito Santo, traz a minha igreja, traz. O Espírito Santo vai pegar os crentes que estão espalhados por todas as partes do mundo. E aí a palavra de Paulo se cumpre em nós também. Por quê, pastor? Porque aquilo que é corruptível, o nosso corpo, esse corpinho aqui cheio de defeito, o aleijado, o surdo, o mudo, gente que tem problema de feiura igual eu, naquele dia o corpo será revestido de imortalidade. E aquilo que é corruptível, que apodrece, que é sujeito à morte, será revestido de incorruptibilidade. Você não entendeu não? Porque eu estou falando de algo extraordinário, que só quem é espiritual pode entender. O nosso corpo físico. Aí tem crentes assim: tá vendo esse corpo aqui, irmão? Isso aqui não presta para nada. Isso aqui, ó, tá só o pecado. Mentira. Deus ama o nosso corpo tanto quanto ama a nossa alma e o nosso espírito. Por isso que no dia do arrebatamento Ele vai revestir, Ele vai transformar. Por isso que o teu corpo não é para ser bola de ping-pong, para ficar na mão de um e outro. O teu corpo não é para ficar sendo exibido por aí, porque o teu corpo será revestido de incorruptibilidade. Quem acredita nisso, levante a mão. Pronto. A igreja será arrebatada, e nós, quando chegar na nuvem do céu, já vai estar os irmãos tudo lá. Tem gente que pensa que a festa vai começar no céu, lá na Jerusalém. Não. A festa vai começar nas nuvens. Porque quando eu chegar lá e ver você lá, ai, irmão, vai ser um tal de crente pulando, falando em línguas, glorificando a Deus. Isso aqui é só um ensaio daquilo que nós vamos vivenciar e viver lá. Pastor, o que isso tem a ver com o texto? Simples.
Porque quando você lê o versículo de número 58, aí Paulo diz assim: por causa disto, disso o quê? Isso que eu acabei de pregar. Está vendo que se eu não prego no contextualizo, você não ia entender. Ele diz: por causa disto, disso o quê? Do arrebatamento. Por causa que o vosso corpo será transformado. Por causa disso, isso o quê? O que é mortal será revestido de imortalidade. O que é corruptível vai revestir de corruptibilidade. Por causa disto, sede firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Pega a visão, olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim: irmãos, sabe a obra do Senhor? Trabalha com gosto. Por que, Paulo? Por causa de consagração? Não. Credencial? Não. É para trabalhar na obra para quê? Para mim ser aplaudido pelo povo? Não. É porque na vinda do Senhor, cada um receberá de Deus o seu galardão. Aleluia. O que é que te motiva a trabalhar na obra? O que é que está te motivando a trabalhar na obra de Deus? Pastor, eu trabalhei muito na obra, eu estou pensando em parar porque ninguém fez, mas não é para ver. É Ele que tem que ver, porque é Ele que vai te recompensar. E Jesus disse assim: alegrai-vos, pois, e exultai. Foi Jesus. Pastor? Porque Ele diz assim: alegrai-vos com pulos e saltos, porque é grande. É grande o vosso galardão. Você fica com essa carranca fechada porque ninguém aplaudiu o que você fez, tá bicudo aí porque ninguém viu o que você fez, e você está esquecendo que Deus já anotou na eternidade para te dar recompensa. Faz para a glória dele. Pronto, fechei a Bíblia para não dar mais inspiração. Só que muitos de nós, quando pregamos sobre arrebatamento, a gente esquece que entre o arrebatamento e a entrada da igreja na Jerusalém Celestial, tem um evento que vai acontecer, e quase a maioria de nós não falamos dele. A gente diz assim: Jesus vai voltar, e quando Ele voltar vai arrebatar a igreja, e nós vamos entrar no céu. Jesus diz: opa, peraí, você está esquecendo de nada não? O quê? O tribunal de Cristo. Ei, vou terminar agora. Tribunal de Cristo? Que é isso, pastor? É um juízo para os crentes? Não. O tribunal de Cristo é para julgar a salvação, porque se nós chegar lá, nós já vamos estar salvos. Mas o tribunal é o dia do acerto de conta dos crentes com Cristo. As nossas, e se elas não resistirem ao fogo, não haverá recompensa. O hino da harpa: posso ter as mãos vazias, com Jesus Deus que me livre. Eu quero chegar lá trazendo alguma coisa. Fica de pé comigo. Maestro, o senhor deve ter um hino aí, mas dá para tocar além do Rio Azul? Assim, no coro não dá não. Aquele que o senhor dá uma rodadinha assim, eu fiquei tão empolgado. O que você tiver aí então. Mas ao meu comando, o senhor toca, eu vou maestrar junto com o senhor. Olha aqui para mim. Agora é rápido. Escute, alguém me ouve, diga amém. Alguém me ouve, diga amém. Por causa disto, sede firme. Firme quer dizer o quê? Que não sai do lugar, da posição que Deus colocou. É negócio de crente. Os que confiam no Senhor são como os montes de... Seja firmes. Constante quer dizer, você produz hoje, produz amanhã, produz ano que vem,
você está sempre produzindo. E sempre abundante, ou seja, você não só produz todo dia, mas cada dia você produz mais e mais, firme, constante e abundante, porque o vosso trabalho tem uma recompensa. Aí sim, depois que nós somos galardoados, aí nós vamos para Jerusalém Celestial. Eu queria que você pegasse, aliás, tem algum irmão do seu lado aí? Tem uma irmã do seu lado? Eu queria que você desse um abraço nele de crente e dissesse para ele assim: eu vou te ver lá no céu. Faça isso agora, maestro. Faça isso. Só quem tem a esperança, só quem tem, só quem tem, só quem tem, só quem tem, diga: eu vou te ver lá no céu. Eu vou te ver lá no céu. Eu vou te ver lá no céu.